O salário de uma mãe? Oração. Como é fácil de compreender que as mães interessadas em assuntos espirituais trouxessem seus filhos a Cristo para que Ele os abençoasse? Marcos 10, versículo 3 ao 17. Mas é difícil de entender como tantas mães que professam devoção a seus filhos deixem de fazê-lo hoje. As crianças verdadeiramente ricas, aquelas que podem ser invejadas, são as que nascem de pais que oram. As crianças verdadeiramente ricas, aquelas que podem ser invejadas, são as que nascem de pais que oram. Ainda que a pessoa seja muito sábia, não entende plenamente a oração e tudo o que ela realiza. Todavia, uma das muitas coisas notáveis a respeito da oração é que aqueles que mais oram são os mais convictos do grande potencial que ela representa. Não há dúvida alguma de que há muitos problemas relacionados com a oração. Talvez os mais difíceis de entender se relacionem com aquelas vezes quando oramos tão sinceramente quanto sabemos, sentindo que nossa vida se pauta pela vontade de Deus e, no entanto, nossas orações aparentemente ficam sem resposta. Para os momentos sombrios, quando parece que Deus falhou conosco, a suprema palavra de conforto é aquela que Cristo enviou a João Batista em condições semelhantes. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Lucas capítulo 7, versículo 23. No entanto, a despeito dos momentos de perplexidade, os que têm orado sabem que Deus responde à oração. E existe uma enorme diferença entre as crianças cujos pais oram por elas e com elas, e aqueles cujos pais não oram. A oração prepara o coração da criança para a conversão mais cedo na vida. A oração pode resolver os mais difíceis problemas de educação da criança. Também ela enriquece cada fase especial da vida de uma criança. A oração traz a nossos filhos aquela bênção do Senhor que enriquece e com ela não traz desgosto. Provérbios 10, 22. Quando a mãe deve orar? Antes do nascimento do filho e até que ela exale o último suspiro. Deve ela manter o filho diante de Deus a fim de obter sua bênção. Uma mãe tinha por hábito entregar-se à oração em favor do filho durante os primeiros 15 minutos em que o alimentava todas as manhãs, às 6 horas. Praticamente todas as possíveis contingências que pudessem ocorrer na vida daquela criança já estavam abrangidas naqueles minutos matinais durante os primeiros 7 meses de sua vida. É de se admirar que aquela criança crescia em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2, versículos 51 ao 52. A mãe cujos filhos ainda são muito pequenos tem pouco tempo de precioso lazer, embora todas essas esplêndidas invenções e máquinas lhe facilitem o dia de trabalho. Muitas vezes ela quase não tem forças para dar conta do recado, alimentando e vestindo uma família exigente. Como pode ser ela uma mulher de oração? Muitas mães afirmam que para elas a oração é a parte mais eficiente e econômica de seu dia de trabalho. Também dão testemunho do quanto é amoroso o Pai Celestial. Ele conhece a estrutura delas. Para orar, não é necessário que nos coloquemos de joelhos. Podemos fazê-lo mesmo deitadas ou com os olhos voltados para cima. E esses breves momentos de repouso físico e espiritual na presença de Deus renovam as energias. Outras descobriram que as interrupções durante a noite proporcionam um bom momento para orar. Quando se levantam para cobrir uma criança, aqueles poucos momentos antes de voltar à cama podem ser passados em oração. Ainda que venhamos a falhar com nossos filhos em qualquer outro sentido, Deus nos ajude para que não falhemos na oração
que Ele nos faça mulheres de oração.